Shalom Uvrachá. Nossa aula de hoje é sobre Hanukkah, a festa que estamos vivenciando no momento. E nós falamos todo dia no Shmona Esrei, na Amidah, na reza do dia, 3 vezes por dia em Shacharit, Mincha e Arvit. Nós falamos, agradecemos a Hashem, que éramos poucos contra muitos, fracos contra fortes, pessoas boas contra pessoas cruéis. Éramos pessoas religiosas contra pessoas que eram contra a religião. E Hashem fez um milagre muito, muito grande. Fizemos uma guerra contra o Império Grego, que ele era Estados Unidos, China e Rússia junto. E vencemos. Poucos contra muitos, fracos contra fortes, pessoas boas contra pessoas cruéis, pessoas religiosas contra pessoas idólatras. Então, mais milagre do que isso, será que dá para acontecer? E se esse fosse somente o milagre de Hanukkah, Hanukkah seria um dia de jejum. Não estaríamos agora comemorando a festa de Hanukkah. Porque, como nós falamos na reza, uma das categorias que estava lá no exército grego eram Zedim contra nós que éramos os Kei Toratecha. Nós, judeus que estudamos Torá, contra aqueles que são chamados de Zedim. O que quer dizer? Que eles fazem as transgressões da Torá propositalmente. E a pergunta é, essa palavra Zedim, ela recai sobre quem? Os gregos, pela Torá, uma mulher não precisa estudar a Torá, só os mandamentos que a mulher precisa cumprir. Uma pessoa que não é judeu não precisa estudar a Torá, ele só tem que saber os mandamentos que ele tem que cumprir. Sobre quem recai o mandamento divino de estudar a Torá? Estamos aqui, graças a Deus, hoje com o nosso diretor das diretoras, Hillel. Tá certo? Shalom, shalom. E a nossa diretora, Arifka Raya, que acabaram de voltar de Israel. E o Hillel recebeu uma aliá. Foi chamado na Torá, no Bet Chabad do Morumbi. Sim. E aí, por que chamaram você, Hillel, e não chamaram sua esposa na Torá? Porque recai sobre o homem o estudo da Torá. Parabéns. Exatamente isso. Ou seja, o homem tem um mandamento divino de estudar a Torá. Então chama o marido no Sefer Torá, você fala Abrahá. Abrahá serve para todo mundo. Agora, se uma mulher falasse Abrahá para o Sefer Torá, na hora que ela é chamada para ler a Torá, só serviria para outras mulheres. Só serviria para quem está no mesmo nível de obrigação, ou seja, sendo que a mulher não tem a obrigação de estudar a Torá, a mulher tem que estudar Hassidut, lá do culto da Torá, porque a mulher tem a obrigação de ter amor por Deus, ter temor. Então, para a gente ter amor e sentir a grandeza de Deus, isso é o temor. Temor não é que você fica com medo que Hashem vai te jogar uma cadeira. O temor é aquele friozinho na barriga de saber que tem alguém maior do que você. Para chegar a esse amor e temor, a gente tem que estudar o lado oculto da Torá, Hassidut. Mas a mulher pela Torá não é obrigada a estudar a Torá. Se a mulher fosse obrigada a estudar a Torá, teriam que chamar ela na sinagoga, no lugar de chamar o marido, chamaria a mulher, ela faria brachá para todo mundo. Então, quem são essas pessoas chamadas de Zedim, que o contrário deles somos nós que estudamos Torá? Por isso você vê, essa palavra Zedim não recai sobre os gregos. Os gregos não precisam estudar a Torá. Essa palavra recai sobre aqueles judeus que estavam ajudando os gregos. Eles queriam cultura. A cultura grega é uma cultura muito linda. Tinham lá deuses muito fortes, deusas lindas, a arte, escultura, uma cultura de esporte, estádios. Olha, e ontem ainda que o Palmeiras ganhou, a gente estava lá. Todo mundo comenta. Uma vez foi no jogo de futebol na minha vida, era o jogo do Palmeiras. Meu pai me comprou uma bandeira que era 2 vezes o meu tamanho, né?
que o Palmeiras era time europeu 60 anos, 55 anos atrás. 55 anos atrás, fui no estádio do Pacaembu no jogo do Palmeiras. Ontem estava vendo todo o entusiasmo. Imagina os gregos antigos, se até agora no futebol aqui no Brasil tem todo esse entusiasmo. Imagina uma Olimpíada naquela época, que eles levavam a tocha sagrada para o Monte Sagrado e estava lá o deusão com toda aquela musculatura esperando o fogo sagrado dele chegar para acender o cigarrinho dele, não sei o que ele ia fazer com o fogo sagrado. De qualquer maneira, o mundo naquela época era o mundo das Olimpíadas. Estavam todos aqueles judeus entusiasmados, eles queriam a cultura grega, eles queriam ser gregos. Os gregos faziam treinamento sem roupa. E os judeus tentavam puxar a pelinha do Brit Milá para ela crescer de novo, para eles se parecerem com os gregos. Imagina o absurdo até onde isso chegou. Então essas pessoas são chamadas de Zedim, que eles de propósito queriam esconder o Brit Milá deles, de propósito profanavam Shabbat, de propósito comiam uma comida que não é kasher. E aí, o contrário deles é os Keitoratecha, pessoas que se ocupam com a Torá. Por isso que mesmo que o maior milagre foi a guerra, o que para mim interessa mais? Eu como pessoa viva, alma dentro do corpo, o que para mim é mais importante? A minha filha está viva, tem o que comer, do que o Beit HaMikdash está lá, a menorá ficou acesa há 8 dias. Eu falo, eu tendo comida na minha casa, eu vou comemorar. Então, o que é mais importante? Imagina um exército grego lutando na rua e a pessoa com as crianças dentro de casa e depois fala, graças a Deus a guerra terminou, os gregos fugiram. O que eu iria comemorar? Eu iria comemorar que, graças a Deus, estamos salvos. Sim. Mas se eu fosse comemorar que a gente ganhou a guerra, que realmente para mim era mais importante, para mim é mais importante que minha filha está viva, ganhamos a guerra, não vai ter um grego que vai entrar na minha casa e matar a família inteira. Aí como eu teria que comemorar isso? Lutei contra os judeus também, e aqueles judeus tive que expulsar eles também, quer dizer, junto com os gregos, quer dizer, eles vieram nos atacar junto com os gregos, eles queriam que Israel virasse Grécia e tivemos que colocar eles para fora junto com os gregos. Então que tipo de comemoração a gente poderia comemorar que expulsamos os nossos próprios irmãos da nossa Terra Santa? Seria um jejum, tipo um Tisha B'Av, dia da destruição do templo. Seria o dia que um judeu matou outro judeu. Deus me livre, seria um dia triste. Hanukkah seria um dia triste, seria um dia de... Então aí entra Hashem na história. Aí a gente vê que Deus existe, a gente vê a interação divina. Hashem fala pra gente, olha, fiz para vocês um milagrão. Consegui tirar de vocês aqui, veio em cima de vocês Estados Unidos, China, Rússia, tudo junto, e vocês fracos contra fortes, pessoas boas contra pessoas cruéis, vocês têm dó de matar alguém, o outro tem prazer em te matar, pessoas que se ocupam com a Torá contra pessoas que estão fazendo treinamento atlético o dia inteiro. Você estudando Torá. Eles não sabiam lutar. Não sabiam lutar, não sabiam nada. E a Hashem fez um milagre desses, a gente ganhou essa guerra. Mas a Hashem falou, mas não vou poder deixar vocês nessa situação, vocês não vão ter o que comemorar, isso vai ser um dia de jejum, vai ser um dia triste, então para vocês terem o que comemorar, então a Hashem fez para nós um milagre que é um mimo. Todo mundo teve que enterrar mortos. A terra de Israel inteira ficou cheia de cadáveres dos gregos mortos. Todo mundo teve que ajudar a enterrar. Todo mundo estava impuro. Impureza de mortos é uma impureza de 7 dias. Uma impureza que você tem que jogar em cima da pessoa água da fonte com o pozinho da vaca vermelha 2 vezes em uma semana. Depois de 7 dias a pessoa está pura. Só no 8º dia daria para fazer o azeite e o azeite ser puro. Então, ao total, quanto tempo levava para fazer esse azeite puro? 8 dias, 7 dias para se purificar e 1 dia para fazer. A árvore de azeitona, oliveiras lá em Jerusalém está cheia. Vocês viram? Vocês estavam lá agora. Qualquer mato em volta de Jerusalém é uma oliveira.
A azeitona não tinha problema, tinha lá. Só que para espremer essa azeitona, para fazer o azeite puro, a pessoa tinha que estar puro. E para ele ficar puro levava 7 dias. Para fazer o azeite mais um dia, precisava 8 dias. Por que Hashem escolheu isso? Hashem poderia fazer tantas categorias de milagre, tantos tipos de milagre. Por que ele escolheu isso? Então, em Purim, a gente sabe, lá não tinha nenhum problema com os judeus. O Aman, ele era o Amalek. Os 10 filhos dele eram os 10 nazistas da Segunda Guerra Mundial. Tipo, era Amalek dos Amalek. Todas as pessoas que morreram naquela guerra de Purim eram pessoas antissemitas que queriam assassinar os judeus. Então lá tinha sido uma vitória para os judeus contra os antissemitas, contra as pessoas que queriam nos assassinar. Então lá Hashem fez um milagre. E aí a própria festa de Purim pode ser comemorada, que nós matamos os nazistas no lugar deles fazerem um holocausto para a gente. Agora, aqui em Hanukkah, que não daria para comemorar essa guerra, porque lutamos também contra os judeus, então Hashem fez um milagre da menorá. Entramos no Bet HaMikdash, todos os azeites tinham sido impurificados intencionalmente, colocaram lá cobras mortas dentro dos potes de azeite. Quem ensinou para os gregos que dessa maneira daria para impurificar? Aqueles judeus que estavam ajudando eles, que estavam lá. Hashem fez um milagre, encontramos um potinho de azeite fechado com o lacre do Kohen Gadol, Kasher, agarrado o rabino do Bet HaMikdash, Kohen Gadol, sumo sacerdote. Aquele potinho dava para um dia, uma noite, que a menorá era acesa à tardezinha e tinha que ficar a noite inteira acesa. A primeira opinião é que aquele potezinho foi dividido em 8, porque se sabia que somente depois do 8º dia teríamos o azeite, o 9º dia já teria azeite. Levava então 7 dias para se purificar, um dia para fazer, no 9º dia teríamos já o azeite. Então dividiram aquele potinho em 8, e cada pouquinho dava para 1 hora, e aconteceu um milagre, ficou aceso a noite inteira. A segunda opinião é, não, primeiro dia, o milagre do dia foi que encontraram o pote. E depois aquele azeite daquele pote ficou aceso 7 dias. De acordo com essas duas opiniões, 8 dias foram um milagre. Os gregos tinham decretado para a gente não fazer Brit Milá. Por isso que não fazer circuncisão. Por isso que os judeus lá nas Olimpíadas tentavam, nos treinamentos olímpicos, tentavam puxar a pelinha para esconder que eles fizeram a circuncisão, porque os gregos cultuavam o corpo. E eles falavam, como pode ser? Você tem um corpo inteiro, você cortou um pedaço? Imagina que hoje no exército de Israel também se faz de 3 pontos no perfil por causa do Brit Milá, que eles vão de acordo com o Código Internacional, que é considerado que aquele corpo está faltando um pedacinho. Imagina Israel também assim. Imagina. De qualquer maneira, voltando para o nosso assunto, né, sem escorregar na maionese, aquelas pessoas, vamos assim, entrar em detalhes detalhados. Eles cultuavam o corpo, eles queriam aquilo para o povo deles, eles queriam. Então, Hashem fez um milagre, que a luz, encontramos azeite, acendemos a menorá, a luz é o contrário do corpo. A luz representa a alma, Ner Hashem Nishmat Adam, representa o nosso lado alma. O Brit Milá para fazer leva 8 dias, a criança nasceu. Precisa ter 8 dias para fazer o Brit Milá. Então Hashem falou, Hanukkah, em primeiro lugar, 8 dias de milagre. Para mostrar, olha, vocês não queriam que a gente fizesse o Brit Milá? 8 dias a gente vai comemorar, porque o Brit Milá se faz no 8º dia. Eles não queriam que a gente guardasse Shabbat. Dentro de 8 dias tem um Shabbat. Eles não queriam que a gente fizesse o Rosh Chodesh, decretasse o começo do mês, para não saber que quando iriam ser as festas judaicas. Então, em Hanukkah tem o Rosh Chodesh, é no final de um mês, no começo do outro. E o milagre que aconteceu com as velas mostra que o principal é a alma. Tem necessidade de corpo? Tem.
A própria vela, para ela iluminar, ela precisa do azeite, o azeite precisa ser feito, mas o corpo não é o principal. O principal é a alma, o principal é a luz. A alma, para interagir no mundo, ela precisa do corpo, mas o corpo é acessório da alma, o corpo é secundário, o corpo é a roupa da alma. A alma se reveste no corpo. E por isso, Hanukkah, Hashem fez esse mimo para a gente, esse milagre, para que a gente tivesse o que comemorar. E já que a gente vai ter o que comemorar, ele já colocou nessa mensagem do que a gente está comemorando. Que a gente pode fazer Brit Milá, que a gente pode guardar Shabbat, que a gente pode determinar o Rosh Chodesh, e que toda a nossa vida é acrescentar na luz. Você não precisa o tudo ou nada, como o conselho de Titus. Primeiro dia um pouquinho de luz. O segundo dia já é o dobro do primeiro. O terceiro dia já é um pouquinho mais do que o primeiro e o segundo. Já não chega a ser o dobro, dá uma respirada. O quarto dia já é o dobro do segundo. E cada dia a gente vai, nesse ritmo, a gente vai acrescentando. A gente acrescenta um pouquinho, cada dia a gente acrescenta luz. Até uma hora que você falou, uau, toda essa luz, eu não serei capaz de chegar a isso. Só cheguei a isso porque fui pouco a pouco. Esse é o ensinamento de Hanukkah. A gente sabe na Torá, Onkelos, ele era sobrinho de Titus, que destruiu o segundo Beit HaMikdash. Onkelos, diz o Arizal, que ele era a reencarnação do Elifaz, que era o filho primogênito de Esav. Ele foi para uma Balat Ov, um centro espírita da época, antes dele se converter ao judaísmo. Ele chamou a alma do Titus, a alma do JC, a alma do Bilam. O que eles tinham em comum, diz o Rav Menachem Azaria, de Fano, que o JC era a reencarnação do Esav. E depois foi o Titus. E o Onkelos agora, ele se conecta a toda a família espiritual dele, tipo, e ele pergunta para o Titus, o que estão te fazendo no outro mundo? Você é imperador romano, a pessoa mais importante da face da terra, e estão te dando o devido respeito aí no próximo mundo? Ele falou, não. Todo dia, 3 vezes por dia, fazem ele catar lenha, montar uma fogueira, acender a fogueira, pular dentro. Está sendo queimado vivo 3 vezes por dia. Olha, imperador romano, estão assim, se relacionando a você, sem todo o devido respeito, te queimando vivo 3 vezes por dia. E os judeus, o que eles fazem? Os judeus aqui no próximo mundo, eles são grandes. Eles estão lá no alto paraíso, estão lá com os maiores prazeres do mundo, do extremo ao outro. Aí o Onkelos pergunta, que legal, então quer dizer, o imperador romano aí está sofrendo. Os judeus estão lá no alto paraíso. O que você me recomendaria? Você me recomendaria a me converter ao judaísmo? Aí o Titus falou, não. Eles têm muitos mandamentos, você não vai conseguir cumprir tudo ou nada. Então não faz nada. Esse é o conselho do Titus. Quando a pessoa é perfeccionista, quando a pessoa fala, se eu não consigo fazer tudo, então eu vou chutar, eu vou destruir, eu vou me vingar da coisa que eu estou fazendo. Estou tentando colar um peão para Hanukkah. Não consegui colar da maneira correta, eu vou quebrar ele para descontar minha raiva nele. Ou tudo ou nada. Não, cola meio peão já está bom. Aí melhor amanhã, melhor que nada. Amanhã você cola mais um pedacinho, já vai ser 75% do peão. Estou usando esse exemplo que ontem tinha em casa, depois da Hanukkah. A Rivka recebeu uma lição de casa de colar um peão, pegar um peão numa página, recortar e colar. Aí ensinei isso para ela, que tudo tem que ser pouco a pouco, né? A gente não pode fazer ou tudo ou nada. E esse é o conselho de Titus. Titus falou, você não vai conseguir cumprir tudo, são 613 mandamentos. Já que você não vai conseguir cumprir tudo, então não faz nada. E agora Hanukkah vem te falar o raciocínio judaico, que é o contrário do tudo ou nada. Raciocínio judaico começa pouquinho. Depois acrescenta não mais do que o que você fez no começo. Não faz o segundo passo maior do que o primeiro. Faz o segundo passo até a medida do primeiro. Depois,
acrescenta mais um pouquinho, e depois 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 acrescenta mais um pouquinho, até uma hora que você vai estar todo, você vai falar, uau, não sei como eu cheguei aqui, agora eu sou só luz. Por quê? Porque você foi pouco a pouco. Essa é a mensagem de Hanukkah, pouco a pouco, mas acrescente. Constante. Acrescentar constantemente. O pouco a pouco não é ficar parado. Não é o segundo dia acender a mesma vela que você acendeu no primeiro. Não. O segundo dia tem que ser Outra. a vela do dia anterior e mais uma. Terceiro dia, as duas dos 2 dias anteriores e mais uma. Não pode ficar parado no lugar também não é bom. Não tem... aumenta, né? Exatamente. O tudo ou nada, parado no lugar é o nada. Então, a gente, o raciocínio judaico, a instrução divina é sempre acrescentar. Malim Bakoidesh Ben Moridim. Por isso que a gente fez esse milagre para a gente ter o que comemorar e para a gente se lembrar que a vida de um judeu é acrescentar luz. Mas sempre acrescentar, sair dos limites espirituais. O primeiro dia é uma vela, se o segundo dia for uma vela também, já é um limite espiritual. Você não pode ficar limitado nos limites espirituais também. Também no espiritual você tem que quebrar os limites e acrescentar. Todo dia acrescentando luz, mostrando para o mundo inteiro que nós viemos aqui para iluminar o mundo. Amém. Fala com a voz. Atzlachá, Briut Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Umas palavrinhas da nossa diretora. Oi, pessoal, tudo bem? Então, como o Rabino disse, só complementando, que não tem mais nada para acrescentar, Hanukkah é isso mesmo, é milagre, milagrão, como ele diz, né? A gente teve provas disso, eu e Léo tivemos, muito milagrão acontecendo na nossa vida, graças a Deus. Pegar ele junto aqui. E o Rebbe. Ó, o Rebbe. Então, assim, e acreditar. Principalmente acreditar que milagres, que a Hashem está no controle de toda a situação e que Ele faz os milagres. Ele está pronto para fazer os milagres na nossa vida, na vida de qualquer um que acredita nisso, que tem que acreditar. Mas como o Rabino disse, tem que ter uma ação. A gente está no mundo da ação, então a gente tem que fazer uma ação, acender uma velinha, e daí ele dá um milagre, e aí no outro dia mais uma, e até completar as 8, e aí você vai ver os milagres acontecer. Já tem milagres, né, no grupo Amigos da ONG, hoje fiquei sabendo, da Fernando, um beijo no seu coração, nem contei pro Rabino ainda, vou contar agora, mas foi um milagre, assim, muito forte, da Camila, do grupo também, né, que a gente rezou para ela e falou que antes de Hanukkah ela ia estar na casa dela, ela com o esposo, e aconteceu. Então, assim, muitos outros, né, na vida da Suzy, muitas outras pessoas que estão nos relatando, e é bom relatar, é bom contar os milagres, é bom porque isso você dá ânimo para as outras pessoas também, para elas correrem atrás e acreditarem que o milagre existe. Um beijo. Amém. Atzlachá, Briut Panasá Bechefa, Hanukkah Sameach. E Muita alegria. Muita alegria. Pronto. Bekoltov.